Bom dia a todos os amigos da cidade, mais um dia, mais uma manhã e com muita alegria nós estamos neste dia declarando que esse é o dia que o Senhor Deus fez e nele nos alegraremos e seremos felizes e abençoados. Mas para tanto eu preciso ser abençoado, mas ser um abençoador. Eu preciso desejar a bênção, mas eu preciso desejar o dono da bênção. E desejando o dono da bênção e desejando ser abençoado, eu vou fazer a diferença aonde eu vivo, com quem eu vivo, no que eu faço. Essa é a importância. Às vezes as pessoas só querem para si, né? Eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Tudo isso tem um preço, né? Por que eu seria tão abençoado? Por que Deus olharia para mim especificamente e me abençoaria tanto assim? Há um propósito de Deus para cada um de nós e nós precisamos entender que quando estamos desejosos e dentro do propósito de Deus, o Senhor tem desejo de nos abençoar. Eu creio nisso. Eu creio que a bênção de Deus é para todos nós, mas nós precisamos estar para Deus tanto quanto a bênção está para nós. E fazer a diferença no mundo que nós vivemos, no momento que nós vivemos, nós precisamos ser a diferença, ser a bênção que Deus tem otorgado para a igreja. Ontem eu li um texto e hoje eu vou repetir esse texto. Tá? O texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que eu disse que no mundo cristão, das pessoas que conhecem a Bíblia, esse texto é bastante conhecido, onde se fala de um povo que se chama pelo nome de Deus. Se este povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que promessa maravilhosa, né? Tudo que nós queremos, perdão de pecado significa salvação. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, a cura virá. A cura chegará até o nosso espaço. Mas para isso, meus queridos, precisa realmente o povo, a pessoa, o ser humano, cristão, verdadeiro, se humilhar, se converter. Precisa se derramar diante de Deus e mudar o caminho que está andando, né? Se está andando no caminho errado, tem que, o caminho não é esse. Esse povo existe, esse povo está aqui, eu faço parte desse povo e você também. Se você conhece o Senhor, se o Senhor tem sido seu Deus, você pode fazer a diferença e pode sentir a grande transformação que Deus quer fazer na sua vida e na terra. Vamos juntos? Vamos fazer parte desse grande exército que o Senhor está chamando? E vamos ver a nossa terra sendo sarada, curada e liberta? Esse é o projeto Amigos da Cidade, eu já tenho meu convidado aqui, será uma manhã diferente e eu acredito que é bastante interessante para todos nós. Fique comigo no projeto que Deus tem colocado no nosso coração. Devido a tudo que nós estamos vivendo no país, cidade, estado, enfim, politicamente falando, eu desejei assim que durante a semana, na semana, nós trouxéssemos sempre alguém que pudéssemos estar tratando desse assunto a nível espiritual, a nível de palavra de Deus. Como estar atento a esses sinais ou a esses acontecimentos e como nos posicionarmos como cristãos. Não importa a sua igreja, não importa onde você congrega, nós estamos aqui com o objetivo de falar a nível de cristãos, de pessoas que servem a Deus, que amam a Deus e que fazem a diferença no mundo em que vive. Por quê? Porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o meu entrevistado é alguém que sempre está conosco e que nos traz assim uma participação bastante importante sempre no programa, que é o pastor Edwin, da Primeira Igreja Batista de Campo Mourão. Bom dia, pastor. Bom dia, pastora. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, telespectadores. Pelo privilégio de estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar, bater um papo sobre o que nós somos como povo de Deus, que envolve tudo, né? Política, cidadania, ser bom pai, ser bom filho. Não tem como separar, quer dizer, eu sou crente ou eu sou um bom católico, eu sirvo a Deus, eu leio a Bíblia, eu faço orações, então eu não quero misturar a minha vida, a minha fala, eu não quero dar opiniões. Não tem como separar essas coisas, tem? Essa foi uma coisa plantada no nosso meio.
Eu tenho 46 anos. E eu lembro que na minha infância havia uma frase que dizia assim: política, religião e futebol não se discute. Essa é uma coisa que foi plantada dentro de nós. Isso tem feito um mal ao longo dos anos. E, na verdade, a gente tem que discutir, sim. É que discussão parte do princípio de briga, né? Mas não é isso. É poder ter um bom debate, bater um papo e expressar as ideias. Eu converso sempre com a minha esposa, que foi interessante no início do nosso casamento. Aquele ajuste do casal, né? E um dia ela falou para mim: mas eu não penso igual a você. Aí eu disse para ela: olha, eu não estou conversando com você para tentar te convencer. Nós estamos conversando para que você saiba o que eu penso. Conheça. Para que você me conheça. E aí agora eu preciso saber o que você pensa sobre determinada coisa. E a gente, nessa área, tem um pouco de dificuldade. Porque a gente pode tentar discutir, e normalmente a gente não discute eleição. Aliás, a gente discute eleição, a gente não discute política. Que é uma coisa tão bonita, né? Que é um negócio sensacional. A política nasce, né, de muita conversa em praça pública, né, onde os gregos se reuniam para conversar sobre a polis. Exatamente, quer dizer, o respeito aos servos, o respeito às mulheres, as dificuldades do local, do momento, e eram conversas assim construtivas, aonde saíam decisões construtivas também. Embate de ideias. Embate de ideias. E depois, como você disse, ao longo do tempo, eu gostei dessa fala, isso foi incutido em nossa mente. Como isso tem, como essa força de uma fala, né, de repente começar a tomar uma proporção tão grande e invadir a mente das pessoas. Isso é do fascismo. E isso é realismo, quer dizer, acontece na realidade. É uma palavrinha aqui, uma palavrinha lá. Hoje é no Facebook, mas não havia Facebook, só uma fala, né? Ela espalhava-se de uma forma, né, contagiante. E fazia um mal mais contagiante ainda. Pastor, em frente a todos esses acontecimentos que nós temos no país, na cidade, no estado, todos, porque pegamos toda, né? Abrange todo, o todo, que diz respeito ao social, ao político, à economia, a brutalidade com que nós, cidadãos, estamos vivenciando isso, porque isso é brutal. Cada notícia não é de aplaudir. Eu penso, não existe oposição que venha aplaudir, dizer: olha aí, ó, vamos descobrir os podres para fulano, isso, aquilo. Não é, isso é brutal, isso dói profundamente em cada um de nós. Mas em vista a tudo isso, à frente de tudo isso, como que nós, líderes, devemos pensar e como nós devemos nos expressar, na sua opinião? Eu observo que a Bíblia não tem nenhum livro tão atual que nos remeta a um estilo de vida como a Bíblia. Apesar dela ter boa parte dos seus livros, principalmente do Velho Testamento, livros históricos, comprovadamente históricos, a Bíblia nos mostra princípios e valores. Então, eu observo que os cristãos, eles têm um dever maior. Porque existe um livro escrito para governar a nossa vida com princípios e valores. Princípios e valores não são negociáveis. O como vamos colocar algumas coisas em prática, a Bíblia não se preocupa com isso. Mas é algo que precisa mexer muito conosco, porque em Jesus a igreja precisa ser, ele mesmo disse: vós sois sal e luz. São coisas que marcam. Esse estúdio mesmo aqui, quando você apaga as luzes, eles são tomados por uma coisa densa. Mas a partir do momento que uma luz é acesa, não há possibilidade da escuridão falar: eu não vou sair. Eu tenho a sensação que a igreja de Cristo está como Jesus alertou, que ninguém coloca uma lamparina embaixo de uma mesa, mas coloca no alpendre, ele pendura na parte mais alta para que ela possa clarear. E interessante que Jesus reforça isso dizendo que
as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então a igreja, para mim, eu sou igrejeiro, sabe? Igreja é a ferramenta de Deus para salgar. É a ferramenta de Deus para iluminar. Então você tem luz, eu tenho luz, outro que tem o Espírito Santo de Deus tem luz. E quando a gente se reúne, clareia muito mais. Mas me assusta porque nós somos quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. Parece que a gente está iluminando menos. E a única ferramenta que Deus colocou em Jesus, nas palavras dele, que derrubariam as portas do inferno, era a igreja. A igreja. Então, Deus não vai levantar uma pessoa. Eu acredito na governabilidade, que Deus coloca pessoas, e cada povo merece o governo que tem. A gente merece, e infelizmente, merece às vezes porque não lutou o suficiente para colocar a ideia que a gente acreditava, merece quando a gente discute sem profundidade, mas quando Deus coloca a igreja é para ser muito mais que isso. É interessante que Jesus não coloca o nome da igreja, mas ele coloca igreja. E o que é igreja? Eclesia, aqueles que foram chamados para fora. Então, quando a gente começa a só trazer pessoas para dentro da igreja, a gente já começou a entender tudo errado. Porque nós somos aqueles que foram convocados pelo Filho de Deus para fazermos a diferença. Então, a nossa posição ela tem que ser muito estabelecida. E ela é política, mas ela não é territorial. Desculpa, essa é uma coisa difícil de compreender. Todos nós somos seres políticos. Mas parece que a gente quer ocupar um posicionamento X na política. A gente não quer construir um caminho político. Isso é muito simples e é fácil de observar quando a gente vê a história de Neemias. Israel tomado, Neemias levado lá para o rei Artaxerxes, e aí ele pergunta sobre os parentes dele como estão. E quando ele escuta como eles estão, ele se abate. E o rei percebe. Estava na cara dele que ele não estava bem. Então, eu creio que esse precisa ser primeiro um tempo de abatimento. Nós vamos assumir que nós falhamos em algumas áreas como igreja. Com certeza. Não é transferir para ninguém. É muito fácil transferir só para a nossa presidente, só para o nosso governador, só para os prefeitos. É um tempo da igreja avaliar. Nós falhamos. Mas nós precisamos repensar isso e tomar atitudes. A primeira coisa que é interessante que Neemias faz, a gente tenta reconstruir a nossa cidade. Mas Neemias se preocupa em reconstruir os muros. Não adianta eu me preocupar com a minha vida. Não adianta eu ter condição de ter uma cerca elétrica na minha casa, um muro bem alto, e assim eu estar preocupado com o meu bem-estar e eu me sentir protegido. Neemias deixa o lugar de proteção pessoal e vai viver um lugar de proteção para a comunidade. E aí ele dá uma aula de política para a gente. Ele tinha direitos, ele assume um papel de governador. Todo mundo sabe que um chefe de Estado tem direitos. É interessante que hoje a gente vê, a cada dia eles acumularem direitos. Eu acho e observo que um cristão, a primeira coisa que ele deveria ter é ter caçado o direito de ter um foro privilegiado. Essa questão política que acontece hoje, tanto com a nossa presidente, quanto com seus ministros, na perspectiva cristã é muito simples. A gente viu essa semana o que aconteceu na Islândia. O primeiro-ministro foi citado, havia um nome dele numa possibilidade de uma corrupção. Ele já imediatamente ele apresentou a demissão dele. E aí a gente observa um detalhe que a gente fica procurando direitos. A gente fica procurando as coisas que podem nos beneficiar. E a Bíblia nos aponta o contrário.
A Bíblia diz que Neemias abriu mão, em todo o tempo que foi governador, ele abriu mão de todo o direito que ele tinha. O que acontece no nosso país era simples se as pessoas quisessem resolver. Por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, você está envolvido com corrupção. Para mim é super simples de provar. Eu vou lá, abro as minhas contas, permito uma devassa na minha vida, porque eu não tenho nada a dever. Mas ao contrário, a gente fica... É o ditado, quem não deve, não teme. Esse temer aí é muito sério. É a brincadeira, né? Quem não deve, não temer. É a brincadeira de hoje. É muito sério isso. Mas a gente olha, então, observa, e aí a gente começa a ter alguns indícios de onde algumas coisas escaparam do controle. E a linha é muito tênue entre eu ser um canal de bênção para a minha vida, para os meus, e eu ser um canal de bênção. Um ditado popular, muito dito pela minha avó, na minha infância, era farinha pouco, meu pirão primeiro. E a gente observa que no modelo de Cristo não é assim. No modelo de Cristo e no modelo da igreja, e no modelo dos servos, quando a gente observa em Neemias, o que ele faz? Ele convoca pessoas para construírem um muro. E era um tempo de dificuldade, né? Era um tempo em que as pessoas estavam desacreditadas de tudo. Mas ele, com a liderança dele e com essa convocação, ele faz os corações serem transformados, as mentes serem transformadas. Porque ele traz o cuidado do todo e não de particularidades. Neemias enriqueceu no tempo da guerra. Por quê? Porque ele era um bom funcionário e foi levado para o palácio. E ele ganhava no palácio. E é evidente que ele acumula algum recurso, porque quando começa a descrição em Neemias 5 sobre o que ele servia no dia a dia, primeiro que a Bíblia diz que ele se assenta na mesa com o povo. É raro você ver um desses líderes em algum lugar popular, com exceção num momento político, um momento de eleição. Isso não faz parte da rotina, é só olhar o quanto o presidente da Câmara gastou só com restaurantes e roupas. R$1 milhão em 2 anos. Só em um jantar dele, ele gastou 24 mil, é o salário de um mês dele, ele gastou em uma janta na França. E a Bíblia mostra o contrário. E eu cito o presidente da Câmara justamente por ele se apresentar como um cidadão de bem e como cristão. Ele assina um atestado de corrupção com a vida dele, porque por mais que ele tivesse condição, porque Neemias tinha condição, Neemias servia todos os dias um boi. Só num ano, Neemias serviria 365 bois. Então, Neemias tinha condição de comer num restaurante caro na França. Mas Neemias serve as pessoas. Ele se assenta e ele colocava 150 todos os dias para comer com ele. Neemias nos apresenta e nos mostra o caminho para uma igreja se reerguer nesse processo de falência moral que a gente vive. Isso é tão perigoso porque a gente não tem esperança. A gente olha para a população, olha para o país, é um país abatido. Eu olho para os cristãos e muitas vezes você entra nas redes sociais, é ódio e desesperança. E é nisso que a igreja tem especialidade. A proposta da Boa Nova de Jesus é para trazer esperança para a gente. Então, em Jesus, a despeito do governo, acontece como aconteceu com Paulo, lá em Filipenses, né? Uma carta escrita na prisão e Paulo está feliz. Ele está preso, mas ele está super animado. E aí eu falo, mas por que você está animado, né? Dá a impressão que quando ele está escrevendo, estou animado, sabe por quê? Sabe por que eu estou preso? Eu estou preso porque eles estão tentando ver se eu cometi algum delito. E aí, eu estou muito feliz porque me levaram para uma prisão. Aí descobriram que eu sou cidadão romano, quando eu estava contando a minha história. E aí eu pude pregar de Jesus. Aí descobriram que eu não posso estar aqui porque eu sou cidadão romano. Me levaram para outro lugar. Quando eu chego nesse lugar, perguntam para mim o que eu estou fazendo ali. Eu conto a minha história de novo e eu prego. E aí, tudo Paulo, que eu quero. Aí Paulo ficou observando.
Eu estou indo para lugares que eu nunca poderia ir. Não é que estar preso seja a melhor coisa do mundo. É que o cidadão de bem, ele aproveita... Quando a gente está falando de cidadão de bem, a gente está falando da igreja, né? Sim. E eu parto do princípio que se o sal parar de salgar, e a responsabilidade de salgar é nossa, como igreja. Então, a igreja, ela tem que fazer a diferença. Eu me assusto, pastora, na comunidade onde eu sirvo, ninguém quer discutir política. Isso é omissão? Isso para mim, isso é um ato deliberado de ausência da presença de Deus. Por quê? O povo de Israel não tinha ninguém para se levantar, mas tinha um cara lá do outro lado que, quando soube de como o povo dele estava, o coração dele se derramou. Primeiro diante de Deus. E depois o semblante dele cai, e você fala, mas você está sendo contraditório. O semblante dele cai porque em algum momento ele precisa cair em si. E o rei observa. Mas o que aconteceu com você? Os meus, a minha família, a minha cidade. É isso. Camporã é a minha cidade. O senso da responsabilidade, né? De cada um. Quer dizer, há um buraco, há uma situação que está acontecendo que não está de acordo. Eu tenho o senso da responsabilidade. Eu sou uma cidadã. Eu quero que isso corra bem. Eu quero que isso vá bem. Quer um exemplo disso? As vacinas são dadas nos postos de saúde aqui na nossa cidade. Eu tenho um filho de 2 anos de idade. Desde agosto do ano passado, ele não recebe vacina. Não tem nos postos de saúde da nossa cidade. Sério? Só que o meu filho faltou tomar as vacinas de reforço. As outras ele tomou. Mas e quem nasceu de agosto para cá? Não há vacina nos nossos postos. Eu fui procurar saber. Aí, em cada momento, há uma... Aí eu fui descobrir que desculpa. Não... Uma desculpa. Ah, não, é o laboratório que fazia, não sei o quê. Só que as pessoas... Tem crianças morrendo. A gente está com chance de ter outras epidemias em função do quê? Da omissão. Então eu separei um tempo da minha vida para ir lá e não lutar só pelo meu filho. Porque eu tenho condição de pegar e ir num laboratório, interessante que não tem nos postos, mas se você vai em uma clínica, você encontra. Uhum. E se bobear, elas são da mesma marca. Uhum. É interessante que para o estado não tem a vacina H1N1. Mas em qualquer clínica da cidade você encontra. A minha esposa, que está grávida de novo, ela teve que tomar. E nós fomos atrás e você encontra a vacina de R$50 a R$250. Fruto do quê? Então, a gente vê Fruto o povo... do descaso. Do descaso. De todos, né? De todos. Do Estado. E nosso, que nós temos que sair e dizer, gente, queremos a vacina. Onde ela está? Né? O medo aprisionando as decisões das pessoas de tomarem uma postura. Medo. Uhum. Medo do quê? Medo do quê? As pessoas, eu sou muito esperançoso. Eu acho que as pessoas em si, elas são boas. Mas elas estão sendo encurraladas. Pessoas encurraladas tomam ações e decisões inesperadas. Que nos surpreende. Pastor, nesse último, eu só tenho mais 1 minuto, infelizmente, mas nesse último minuto nós falamos sobre omissão, falamos sobre igreja e falamos um pouquinho sobre a postura, né? E tivemos uma aula aqui da questão política que foi muito interessante em pouco tempo. Mas hoje, na atualidade, todos nós que estamos participando desse programa, desse bate-papo, né? Na igreja que estamos, onde for, hoje, vamos começar a falar sobre política. Esse é o caminho? Ou simplesmente vamos começar a entender o que está acontecendo? Não tem como entender o que está acontecendo sem olhar para trás. Não tem. Até é interessante que as pessoas no nosso convívio, elas correm atrás de profetas. Profeta, eles ficam esperando que o profeta profetize algo no futuro. Profecia
é um link do que aconteceu no passado, que já foi dito, que será executado no futuro. Então, para eu enxergar o futuro, eu preciso olhar para trás. Então, não tem como. Não tem como eu começar a discutir política hoje sem fazer os jovens entenderem algumas coisas que aconteceram conosco, que continuam acontecendo, e a igreja precisa retomar o link dela, que não é eleição. Não é só levantar um candidato, mas tem que levantar um candidato também. Eu penso que do povo de Deus teria que surgir gente. A gente tinha que andar mais perto dos políticos, tentar fazer deles Neemias. Procurá-los para almoçar. Conhecer mais, né? Trazer para dentro da nossa casa. Você fala assim, você está maluco, pastor? Mas nós, nesse bate-papo, no andar, no dia a dia, a gente vai ministrando na vida deles, a gente vai orando, vai dizendo as coisas que a gente espera. Esse é o mínimo que se espera de gente de Deus. Gente, o assunto está ótimo, né? Nós vamos ao nosso momento de oração. Pastor, fiquem abertos para uma outra oportunidade? Estamos à disposição aí. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Faremos isso. Queridos, nós encerramos assim o nosso programa com um grande alerta, tá? Aquilo que Martin Luther King disse: o que me preocupa não é o barulho de alguns, mas é o silêncio de outros. Então, vamos ficar atentos, porque não podemos ser omissos. Como igreja, nós temos que nos posicionar e não podemos deixar que a nossa vida esteja na mão de alguém, que nós estejamos sendo levados pelos interesses de alguns. Nós precisamos estar trabalhando pelo interesse de todos, que é o nosso interesse também. Esse é o projeto, esse é o programa Amigos da Cidade. Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria!